Ora, bom dia. Vamos deixar aqui a definição do termo hebraico, do espírito. O termo hebraico é ruá, o grego é pneuma. Traduzidos por espírito, têm diversos significados, todos referentes àquilo que é invisível à vida humana e que há de evidência de força em movimento. Os termos hebraico e grego são usados com referência a vento, força ativa da vida, nas escrituras terrestres, força implente que emana do coração figurado da pessoa que faz dizer ou realizar coisas de um determinado modo, inspiradas que surgiram de uma fonte invisível, pessoas espirituais ou força ativa de Deus ou Espírito Santo. Diversos destes são considerados aqui em conexão com a decidir no Ministério de Campo. O que é o Espírito Santo? Uma comparação dos textos bíblicos que se refere ao Espírito Santo indica que se fala de pessoas que ficaram cheias com o tal Espírito Santo, que elas podem ser batizadas com ele e podem ser ungidas com ele. Lucas 1:41, Mateus 3:11, Atos 10:38. Nenhuma dessas pessoas seria apropriada se o Espírito Santo fosse uma pessoa. Jesus também se refere ao Espírito Santo como ajudador Paráclitos, que disse que esse ajudador se daria testemunho, falaria e ouviria. João 14:16, 17, 26, 15, 26, 16, 13. Não é incomum nas Escrituras que algo seja personificado. Por exemplo, disse que a sabedoria tem filhos. Lucas 7:35 fala-se do pecado e da morte como sendo reis. Romanos 5:14, 21. Embora alguns textos digam que o Espírito falou, outras passagens tornam claro que isto foi mediante anjos ou humanos. Atos 4, 24, 25, 28, 25, Mateus 10, 19, 20. Compara Atos 20, 23 com Atos 10, 21. Em João 5, 6, 8, não só o Espírito, mas também a água e o sangue são mencionados como dando testemunho. Portanto, nenhuma das expressões encontradas provam em si mesmas que o Espírito Santo seja uma pessoa. Portanto, a identificação do Espírito Santo deve juntar-se a todos os textos que se referem a esse Espírito. Com tal conceito, é lógico concluir que o Espírito Santo seja a força ativa de Deus e não uma pessoa, mas a poderosa força que Deus faz emanar de si mesmo para realizar a sua santa vontade. Salmo 104:30, 2 de Pedro 1:21, Atos 4:31. Fornece evidência de que a pessoa realmente tem o Espírito Santo. Lucas 4:18, 31, 35. Jesus leu o rolo do profeta Isaías: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas, e desceu a Cafarnaum, numa cidade de Galileia. Ele ensinava no sábado, assombrados por seu modo de ensinar, porque a sua palavra era com autoridade. Ora, havia na sinagoga um homem com um espírito demónio impuro e gritava com as voz altas. Jesus censurou, dizendo: cala-te e sai dele. Assim, depois de lançar o homem no meio deles, disse: saiu dele o demónio, sem lhe fazer dano. Isso é evidência de que Jesus possuía o dom de Deus, do Espírito de Deus. O relato não diz que ele estremeceu ou gritou ou andou de um lado para o outro com fervor. Em vez disso, conta que ele falou com autoridade. É digno de nota, porém, que nesta ocasião o espírito demoníaco devera induzir um homem a gritar e a cair no chão. Atos 1:8 diz que quando os seguidores de Jesus recebessem o Espírito Santo seriam testemunhas dele, segundo Atos 2:1-11. Quando eles efetivamente receberam esses espíritos, os observadores ficaram impressionados pelo facto de que, embora os que falavam fossem todos galileus, falavam sobre as coisas magníficas de Deus em línguas que eram familiares aos muitos estrangeiros presentes, mas o registro não diz que houve qualquer arrebatamento sinais da parte dos que receberam o Espírito. É digno de nota que quando Elizabeth recebeu o Espírito Santo, exprimiu um alto grito. Ela não estava em reunião para a adoração, mas cumprimentava uma parenta que a visitava. Lucas 1:41-42. Quando, relatado em Atos 4:31, o Espírito Santo caiu sobre os discípulos ungidos, o lugar foi abalado, mas o efeito deste Espírito sobre os discípulos foi não de estremecerem nem de rebolarem de um lado para o outro, mas de falarem a palavra de Deus com denodo. Da mesma forma, hoje os testemunhos em falar a palavra de Deus e empenhar-se zelosamente na obra do dar testemunho. Estas coisas dão evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Gálatas 5:22-23. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínios. Os frutos, em vez de arrebatamentos de favor religioso que a pessoa deveria procurar ou buscar encontrar o povo que verdadeiramente possui o Espírito de Deus. Realizam-se nos nossos dias curas milagrosas por intermédio do Espírito de Deus, que é batizado com o Espírito Santo. Existe uma parte espiritual do homem que sobrevive à morte do corpo. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, ela é que morrerá.
traduz todas o termo hebraico na fé neste versículo por alma, afirmando assim que a alma que morre. As traduções que vertem na fé por alma, em que outras passagens usam a expressão homem ou a pessoa neste versículo, portanto, na fé a alma é a pessoa, e não uma parte imaterial dela que sobrevive quando seu corpo morre para obter outro. Salmo 146,4. Sai-lhe o espírito e ele volta ao seu sol. Nesse dia parecem de ver seus pensamentos. O termo hebraico aqui traduzido espírito é derivado de ruá. Alguns tradutores vertem-no por fogo. Quando o ruá, ou força ativa da vida, deixa o corpo, parecem os pensamentos e a pessoa não continua em outro domínio. Eclesiastes 3:19-21. Há um evento consequente e respeito aos filhos da humanidade. Um evento consequente a respeito ao animal. Para eles, o mesmo evento subconsequente. Como morre um, assim morre o outro. Todos eles têm apenas um só espírito, de modo que não há nenhuma superioridade do homem sobre o animal. Tudo isso é verdade. Todos vão para um só lugar, todos eles vieram a ser do pó e todos eles retornam ao pó. Quem é que conhece o espírito dos filhos da humanidade? Ele vai para cima, o espírito animal ele vai para baixo, para a terra. Por causa do pecado e da morte herdados de Adão, todos os humanos morrem e retornam ao pó como se dá com os animais, mas possuem todo humano, o espírito continua a viver com personalidade inteligente depois de deixar funcionar o corpo. Não, o versículo 19 de Eclesiastes 3 responde que os humanos e os animais, todos eles têm apenas um só espírito, com base apenas na observação humana. Ninguém pode responder com autoridade à pergunta formulada do versículo 21 de Eclesiastes 3. Respeito do espírito, mas a palavra de Deus responde: não há nada que os humanos tenham o resultado do nascimento que lhes dê superioridade sobre os animais ao morrerem. Todavia, devido à provisão misericórdia de Deus, Cristo abriu os humanos que exercem fé e perspectiva de viverem para sempre, mas não aos animais. Para muitos da humanidade isto se tornará possível para a ressurreição quando a força ativa e parte de Deus o revivificará. Lucas 23:46. Jesus clamou com voz alta e disse: Pai, nas tuas mãos te confio o meu espírito, grego, pneuma. Dizendo isso, expirou. Observe, Jesus expirou. Quando seu espírito saiu, ele não estava a caminho do céu. Não foi senão no terceiro dia depois disso que Jesus ressuscitou entre os mortos. Daí, conforme Atos 3:1-3-9 mostra, passaram-se mais de 40 dias antes de ele ascender ao céu. Portanto, qual é o significado que Jesus disse na ocasião da sua morte? Dizia que sabia que ao morrer suas perspectivas de vida futura dependiam inteiramente de Deus para comentar. Você tem o Espírito Santo. Sim, é por isso que eu vim à sua porta hoje. Atos 2:17-18. Isso é que me habilita a participar no ministério cristão, mas noto que nem todos têm a mesma ideia quanto ao que fornece a evidência de que a pessoa realmente tem o Espírito de Deus. O que é que você busca encontrar com a evidência disso?